Oi pessoal, o passo a passo de hoje é um estojinho bem interessante. Nós vamos utilizar o quadriculado que tem o passo a passo aqui no canal. Se você ainda não viu, corre lá para ver, tá bom? Outro diferencial desse estojinho é que nós vamos fazer o acabamento diferente utilizando o próprio forro para fazer a vira aqui do zíper, formando como se fosse um viés, tá bom? Eu sou a Dani do Belezura Ateliê. Bora fazer? Nós vamos utilizar o quadriculado que nós fizemos aqui no canal já, tá? Vamos precisar de uma manta no tamanho do quadriculado. Vamos utilizar também um pedacinho de tecido para fazer a tramelinha que eu vou colocar aqui. Então é 5 por 15, tá? Zíper, na largura aqui um pouquinho maior que a largura do quadriculado, um cursor e o forro, tá bom? Então, agora o importante. Esse forro, ele é calculado da seguinte forma, ó. Nós vamos pegar aqui. Para fazer um estojinho, ele tem que ter esse tamanho aqui de no mínimo 25 centímetros. 25 centímetros é ideal, tá? Para fazer um estojo, mas você pode usar a medida que quiser. Essa medida aqui, ela pode variar, porque dependendo dessa medida vai ser o tamanho do estojo, né? Nesse caso, ele vai ficar um estojo pequeno, ó, porque vai dobrar assim, certo? Aqui vem o zíper. Então, vamos calcular o forro. Então, a medida que você determinou para o estojo, a gente coloca aqui. E eu vou precisar de 8 centímetros a mais aqui no forro, para eu poder fazer os acabamentos aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos colocar o topo do trabalho e vamos fazer uma costura para prender essa manta no topo. Então, essa costura, você pode fazer linhas retas aqui, ou fazer um quilting livre. Ou ainda, se você não quiser quiltar, a gente só prende aqui com uma costura de segurança, tá? Eu tenho uns exemplos aqui que eu fiz. Olha, esse aqui eu fiz reto, né? Passei uma costurinha reta aqui. Nós vamos colocar só a manta, tá? E fazer isso. Esse aqui é um outro que eu fiz um pouco menor. Esse daqui eu fiz quilting livre, então eu peguei aquelas tirinhas que já tem um passo a passo aqui no canal, que são aquelas tiras contínuas. Então eu peguei e emendei uma tirinha aqui de 3 centímetros preto entre uma e outra. Eu coloquei essa tira preta para que não atrapalhe essas junções das costuras, né? Então para ficar mais fácil eu coloquei a tira preta, mas deu um efeito bem legal. Esse eu fiz quilting livre. E esse aqui é um outro modelo que eu fiz utilizando só 2 cores de tecido, 2 tons, né, na verdade. E também fiz quilting livre, tá? O próximo passo depois de prender a manta, refilar aqui, tirar o excesso de manta, tá? Eu vou tirar o excesso de manta e depois nós vamos começar a fazer, tá bom? Refilei.
depois de quiltado, tirei o excesso de manta, tá tudo certinho. Agora vamos fazer o seguinte, essa tirinha, que é a tramela do estojinho, nós vamos dobrar, passar uma costura aqui, tá? Depois nós vamos virar ela. Ela vai ficar assim, certo? Eu passei com a costura aberta e a costura no centro, porque depois que eu for dobrar, daí vai dar certo. Eu vou cortar ela aqui no meio para fazer duas, tá? Vai ficar assim, com duas partes. Aí você reserva. Essa parte aqui, então eu vou pegar o forro, lembrando que o forro ele está 8 centímetros maior em uma dimensão aqui. É 8 centímetros maior na dimensão que eu vou colocar o zíper, tá? Então aqui, eu vou alfinetar aqui, porque eu vou costurar aqui, pezinho de máquina. Pezinho de máquina de 0,75, tá? Que fica mais bonitinho. E o outro aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu juntar aqui. Ele vai formar uma barriga aqui mesmo, é assim mesmo, tá? Então eu vou costurar um pezinho de máquina aqui e aqui e já volto, tá bom? Bom, voltei. Já passei uma costura aqui e aqui. Agora eu vou pegar esse forro e vou abrir ele e vou cortar. Eu não gosto de cortar aqui no centro, porque daí ele vai aparecer a costura lá no acabamento, no fundo do estojinho, né? Então eu vou sair um pedaço do centro aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Aí eu abro aqui. Abri aqui o forro do estojinho, né? Agora nós chegamos na etapa de prender o zíper, né? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Então nós vamos fazer uma dobrinha aqui, ó. Deixa bem apertadinho aqui. E nós vamos alfinetar assim. Porque aqui nós vamos ter que alfinetar 3 vezes. Então, essa primeira vez que eu alfineto vai ser para fazer a virinha, né? Como se fosse um viés, né? Pronto. Agora eu vou colocar o zíper aqui, ó. Então eu vou alfinetar aqui também. Aí esse zíper eu alfineto, vou alfinetar aqui, ó. Então eu tô prendendo o zíper e ele tá bem rente aqui, ó, a dobrinha do acabamento. Pronto. Tá presinho, ó. Aqui. Agora eu vou pegar e vou virar esse forro sobre o zíper aqui, ó. Dessa forma,
tá? Eu vou virar pro lado direito. Aí tá vendo aqui que o zíper é um pouquinho maior do que o acabamento? Ó, não sei se dá pra ver aqui. Aqui tá o acabamento, termina aqui, e o zíper termina aqui. Então tem um pedacinho de tecido aqui. Então ali eu vou alfinetar. Eu alfinetando esse, eu posso tirar alguns, tá? Ó, sempre com a mão aqui para não dobrar o tecido. Pronto, ó, fica aqui do lado direito e aqui do lado avesso, ó, toda alfinetadinha. Agora, eu vou passar um alinhavo para eu poder tirar todo esse monte de alfinete e poder costurar com segurança, tá? Porque se eu for desse jeito na máquina, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é fazer um ponto decorativo aqui para prender todo mundo aqui. Certo? Então eu vou fazer um alinhavo aqui, rente ao zíper, tá? Para eu poder tirar os alfinetes, tá? Eu vou fazer o alinhavo com outra cor para a gente poder enxergar melhor, tá? Eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Já alinhavei o forro com o zíper, agora eu tô tirando os alfinetes. Agora eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou alfinetar a vira. Agora esse detalhe que é importante, ó. Quando eu for colocar a outra parte do zíper ali, aqui, então eu vou ter que destacar aqui. É muito importante que vocês não destaquem antes, porque senão você pode colocar ele ao contrário, aí não vai conseguir fechar o estojo. Então, eu sempre faço assim, eu coloco mais ou menos na posição, ele não vai vir aqui, ó, mais ou menos nessa direção, ó. Aí eu coloco um primeiro alfinete. Depois que eu coloquei o alfinete, eu destaco, porque o zíper, depois de destacado, ele é muito fácil de você confundir o lado, né? Então, primeiro você posiciona e depois você destaca. E aí continua o processo, tá? Vai alfinetar ele, depois o forro sobre ele, alinhavar e depois eu volto pra gente poder explicar como é que nós vamos fazer na máquina, na costura, tá bom? Agora vou fazer um ponto decorativo aqui. Aqui. Eu escolhi um ponto caseado, então eu testei a máquina, eu vou fazer esse caseado aqui. Esse caseado na minha máquina é o número 45. O ponto número 45, ele está setado como largura do ponto 4 e distância entre um ponto e outro 2,5, tá? Mas você pode escolher qualquer ponto decorativo. O caseado fica bem legal, vocês vão ver depois. Então eu vou colocar, uma sapatilha aberta para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Aí eu vou colocar aqui e vou fazer bem devagarzinho, porque é ponto decorativo, né? Porque
Todo ponto decorativo tem que fazer devagar. Agora eu vou tirar esse alinhavo, certo? Vou tirar esse alinhavo para a gente continuar. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse forro aqui e vou puxar. Para deixar bem esticadinho aqui. Vai aparecer uns palitinhos aqui. Esse que é o charme dessa técnica. E desse lado aqui também. Deixa eu cortar essa linha. E desse lado aqui também. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pronto. Então, eu juntei as duas pontinhas das duas partes do forro, dobrei aqui e marquei. O que acontece? Essa marca aqui, ó, ficou vincado aqui onde eu tenho que costurar. Então, eu vou virar ele para o avesso, aqui, e vou juntar essa parte aqui e vou costurar em cima desse vinco, deixando uma parte aberta para eu poder virar, tá? Bom, já fomos à máquina, passamos o ponto decorativo aqui e aqui. Aí a gente puxa o forro, junta as pontas, marca onde tem que costurar, costura, deixa um pedaço aberto, vira para o lado direito. Então, estamos nesse ponto. O próximo passo é colocar o fecho, o cursor, né? Então, a gente marca aqui. Aí vamos cortar a pontinha. Cortei a pontinha, aí o cursor vai entrar aqui justo, tá? A gente vai colocar o cursor duas vezes, uma vez para fechar e a segunda vez para ele ficar no meio. Ó, uma vez fecha ele todo e a outra vez você coloca e deixa o cursor e deixa aí. Agora eu vou virar tudo para o lado avesso novamente. Então aí agora vamos achar o meio aqui. O meio é bem na costurinha. Vamos dobrar a tramela
posicioná-la aqui no meio. Aqui, ó, dá pra ver? O outro lado também. Eu dobro e coloco aqui no meio. Agora eu vou colocar isso, o zíper aqui no meio. Daí eu fecho, eu alfineto aqui. E agora, essa parte, o zíper no meio. Aqui. Vou alfinetar aqui. Agora eu coloco o forro aqui, bem no centro mesmo. Ó. Se você tiver aqueles clipezinhos para colocar aqui, fica mais fácil, né? Mas o alfinete dá certo. Agora eu vou passar uma costura aqui, uma costura aqui, vou tirar o excesso. E aí eu vou virar pro lado direito pela abertura que eu deixei no forro, certo? Tô indo pra máquina, daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que vai ficar, tá bom? Oi, voltei. Costurei aqui, aqui e aqui, tá? Agora eu vou cortar o excesso do material. E aí eu vou virar pela abertura que eu deixei anteriormente. Abro o zíper e vou virar. Ajeita bem direitinho. Pronto, e esse é o estojinho. A gente ficou então agora com o buraco aqui para fechar. Você pode fechar a máquina ou a mão com ponto invisível, né? E ainda a gente pode fazer uma caixinha de leite aqui, que eu prefiro. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de 2 centímetros. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar do lado avesso, bem direitinho aqui. Eu vou deixar a costura aqui, eu não vou cortar o excesso, tá? Então eu vou deixar por dentro mesmo do estojinho. Então eu vou marcar 2 centímetros aqui e aqui, vou marcar diagonal em todos os lados. Agora eu vou colocar assim.
E vou passar uma costura aqui na linha formada por essas duas diagonais, ó. Eu coloco aqui e vou passar uma costura aqui. E vou fazer isso para os 4 cantos, tá bom? Já volto. Costurei o triângulo aqui, tá? E já virei ele pro lado direito. E tá pronto o estojinho. Opa, tá pronto o estojinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Siga-me nas redes sociais, tá bom? Tchau e até a próxima. Eu vou deixar um link para vocês imprimirem um arquivo com o passo a passo desse estojinho, porque como ele é um estojinho diferente de fazer, a gente esquece, né, como é que alfineta, quais são os passos. Então é um resumo de como fazer esse estojinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Tchau!